Olá a todos e bem-vindos ao nosso programa. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da biologia para desvendar os segredos da vida na sua menor escala, a célula. Mais especificamente, vamos explorar a teoria celular e como as células animais são fundamentais para a existência e o funcionamento de todos os seres vivos, incluindo nós humanos e os animais que nos cercam. Para nos guiar nessa jornada, temos dois especialistas em biologia celular. Sejam bem-vindos! Gostaria de chamar nosso especialista, Micael, para poder nos ajudar a revisar quais são os pilares da teoria celular e quais são os princípios que sustentam e saber por que ela é tão crucial para a biologia. Com certeza. A teoria celular é um dos conceitos mais importantes da biologia moderna e se baseia em três princípios fundamentais. Primeiro, todas as células são unidades morfológicas dos seres vivos. Isso significa que todos os organismos, desde as bactérias mais simples até os seres humanos mais complexos, são compostos por células. A célula é a menor unidade que pode ser considerada viva. Segundo, as células são unidades fisiológicas dos seres vivos. Isso quer dizer que todas as funções vitais, como metabolismo, crescimento, reprodução e resposta a estímulos, ocorrem dentro das células. Elas são as verdadeiras fábricas da vida. E terceiro, todas as células se originam de células já existentes, ou seja, pré-existentes. Isso refuta a ideia da geração espontânea e estabelece que a vida surge da vida através da divisão celular. Como nós podemos ver aqui, divisão celular, modelos de divisão celular, como a mitose e a meiose, que nós vamos estudar mais à frente no curso. Mas é importante destacar que esses pilares nos ajudam a entender a unidade e a continuidade da vida do nosso planeta. Agora que a gente já compreendeu um pouco sobre a base, a gente vai focar nas células animais, para saber quais são as características distintivas de uma célula animal em comparação a outros tipos de células, como as vegetais, por exemplo. E também saber quais são as principais organelas que compõem suas funções. Para isso, a gente vai chamar o nosso especialista Miguel para poder me ajudar, fazendo que a gente compreenda melhor esses conceitos. A célula animal é um tipo de célula eucarionte, que significa que ela possui um núcleo bem definido, que abriga o material genético. Diferente das células vegetais, as células animais não possuem parede celular rígida e nem cloroplastos, o que lhes confere maior flexibilidade e capacidade de realizar a fotossíntese. No caso, a célula animal ela não consegue fazer a fotossíntese como a célula vegetal consegue. Elas também geralmente não possuem um grande vacúolo central. As três partes básicas de uma célula animal são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nos fala um pouquinho da membrana plasmática, Guilherme. Enfim, é a fronteira externa da célula, controlando o que entra e sai, e composta por uma bicamada lipídica e proteínas, sendo responsável pela comunicação celular e pelo transporte de substâncias. Perfeito. O núcleo, o centro de controle da célula, contendo o DNA organizado em cromossomos, é onde ocorre a replicação do DNA e a transcrição do RNA, processos essenciais para a hereditariedade e a síntese de proteínas. Perfeito. É no núcleo da célula que ocorre essa replicação do DNA que passa as características de pai e mãe para os seus descendentes. O que nós poderíamos falar ainda sobre a terceira grande parte da célula importante, que chamamos de mitocôndrias? O que são essas mitocôndrias? Em relação às mitocôndrias, as usinas de energia da célula são responsáveis pela respiração celular, processo que gera ATP, a principal fonte de energia para as atividades celulares. As mitocôndrias, conforme você disse, elas são essas grandes usinas. E nós vimos na aula falar sobre a endossimbiose, que é aquela teoria que falava que as mitocôndrias seriam bactérias que foram, com os processos evolutivos, introduzidas dentro da célula. É importante a gente citar isso que a gente viu em aula, essa questão da teoria da endossimbiose. E as mitocôndrias, elas produzem a nossa energia, né? Como também em sala de aula nós podemos ver. A
Ainda há outras partes, além dessas, que são consideradas como partes muito importantes. Um deles chama-se retículo endoplasmático. Fala um pouco para a gente o que é isso. Sobre o retículo endoplasmático, uma rede de membranas que pode ser rugoso, com ribossomos envolvidos na síntese de proteínas, ou liso, envolvido na síntese de lipídios. E o complexo de Golgi é uma estrutura que lembra muito um labirinto, é cheio de entradas. Sim. O complexo de Golgi atua no processamento, empacotamento e distribuição de proteínas e lipídios para dentro ou fora da célula. Interessante. Lisossomos. Não está falando da gente, que somos lisos, mas as estruturas celulares. Lisossomos. Somos todos lisos. O que poderia falar sobre os lisossomos? Contém enzimas digestivas que quebram resíduos celulares, partículas estranhas e até mesmo organelas danificadas, atuando como sistema de reciclagem da célula. Peroxissomos. Enfim, envolvidos na desintoxicação celular, quebrando substâncias tóxicas e ácidos graxos. Interessante. Também ao lado do, acho que nós tínhamos visto, você falou agora há pouco, retículo endoplasmático liso, que é o que está envolvido na desintoxicação da célula. Então, o peroxissomos, ele também tem essa função. E os centríolos são as tirinhas. A gente vê muito na divisão da célula. Essas tirinhas aqui são centríolos. O que poderia falar sobre isso? Centríolos, presentes em células animais, desempenham um papel crucial na divisão celular, formando os pulsos mitóticos. Exatamente. Aqui nós temos várias estruturas de divisão celular. Aqui é o meiose ou mitose. Os centríolos, eles vão, como se eles fossem viadutos que vão ligando a célula no momento que elas estão sendo separadas. E por fim, o citoesqueleto. Exatamente, a célula tem um esqueleto, o que a gente chama de citoesqueleto. Poderia falar o que sobre isso? O citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos que dá forma à célula, permite o movimento e o transporte de organelas. Muito obrigado, Miguel. As informações que ele nos trouxe são muito esclarecedoras. Essas organelas elas trabalham em conjunto e de forma coordenada para garantir o bom funcionamento da célula e, consequentemente, do organismo todo. Obrigado. Realmente é muito impressionante como cada parte de uma célula tem uma função tão específica e vital. Mas com todo esse conhecimento sobre as células animais, se traduz em aplicações no nosso dia a dia, na vida dos animais. Queria chamar nosso especialista Mikael para poder nos ajudar a ver quais são as funções principais que a gente pode utilizar sobre essas células do nosso dia a dia. A compreensão das células animais é a base dos avanços das diversas áreas da ciência, desde a medicina humana até a medicina veterinária, a biotecnologia. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, o diagnóstico e tratamento das doenças. Muitas doenças, como o câncer, são caracterizadas por disfunções do crescimento celular. Ou seja, as células elas tendem a crescer de forma desorganizada e sem controle. O estudo das células cancerosas, por exemplo, permite o desenvolvimento de terapias, de terapêuticas mais eficazes que visam especificamente atacar as células doentes, conservando as células saudáveis, minimizando os danos do organismo, dos órgãos como um todo. A análise das células sanguíneas é crucial para diagnosticar as doenças referentes ao sangue, por exemplo, anemias, infecções, leucemias. O conhecimento das células-tronco, por sua vez, abre portas para a medicina regenerativa, onde células danificadas podem ser substituídas por células novas. As células-tronco, elas envolvem aí algumas discussões éticas, que obviamente nesse momento nós não vamos citar, mas há um grande potencial para a medicina no desenvolvimento de pesquisas sobre as células-tronco. No desenvolvimento de medicamentos. A maioria dos medicamentos atua em nível celular, interagindo com as proteínas, enzimas, os receptores específicos de cada célula. Então, entender a biologia celular
permite projetar fármacos, medicações mais seletivos e com menos efeitos colaterais. No campo da reprodução assistida, técnicas como a fertilização in vitro depende de um profundo conhecimento da biologia dos gametas, no caso os óvulos, os espermatozoides, trazendo um desenvolvimento embrionário inicial, que são processos celulares muito complexos. Isso tudo nós falamos sobre nós, seres humanos. Mas o que o estudo das células vem a nos falar sobre a saúde animal, a saúde veterinária? Não, falou essa parte de animal, ele tem mais conhecimento que eu, não interprete mal. Meu amigo Miguel, por favor. Assim como em humanos, muitas doenças que afetam animais de estimação e de produção têm origem celular. A vacinação, por exemplo, estimula as células do sistema imunológico do animal. A reprodução de anticorpos contra patógenos. O estudo de parasitas e bactérias que afetam animais também envolve a compreensão de suas interações com as células do hospedeiro. Isso a gente vem na questão de controle de doenças e afins. Mas como é que esse estudo pode nos ajudar a compreender a melhora na produção animal? Enfim, na pecuária, o conhecimento da biologia celular é aplicado para otimizar a reprodução, o crescimento e a saúde dos animais, resultando em maior produtividade de carne, leite e ovos. Técnicas de clonagem e engenharia genética em animais também se baseiam na manipulação celular. Muito interessante essa parte de reprodução. E com isso a gente também pode ter a conservação de algumas espécies que também estão para entrar em extinção. Sim, a biologia da conservação utiliza o estudo de células e tecidos para entender a saúde de populações selvagens, monitorar doenças e desenvolver estratégias para a preservação de espécies ameaçadas, incluindo a criação de bancos de células e tecidos. Muito interessante essa parte que a gente fala sobre os animais. Agora eu queria saber um pouco sobre como isso afeta a nossa biotecnologia, como, por exemplo, a cultura das células. Enfim, a capacidade de cultivar células animais em laboratório é fundamental para a pesquisa científica, a produção de vacinas, hormônios e outras proteínas terapêuticas. E também existe a engenharia dos tecidos. O que você tem a nos explicar sobre a engenharia dos tecidos? A engenharia dos tecidos visa criar tecidos e órgãos funcionais a partir de células com o objetivo de reparar ou substituir tecidos danificados no corpo. Esses são apenas alguns exemplos que demonstram a relevância da teoria celular e do estudo das células animais para o avanço da ciência e para a melhoria da qualidade de vida de humanos e animais. É um campo em constante evolução, com descobertas que impactam diretamente nosso bem-estar. Muito obrigada. É realmente muito fascinante como algo tão pequeno como a célula é tão fundamental e causa um impacto tão gigante em nossas vidas. Para finalizar, gostaria de chamar novamente o nosso especialista para saber qual era a sua mensagem sobre a importância sobre continuar com essas pesquisas, quais são as perspectivas futuras que animam esse campo. A biologia celular é um campo dinâmico e essencial. A cada nova descoberta, aprofundamos nossa compreensão sobre a vida e abrimos novas avenidas para a saúde e a tecnologia. As perspectivas futuras são muito empolgantes. Desde a medicina personalizada, onde tratamentos serão adaptados ao perfil celular de cada indivíduo, até a engenharia de tecidos para criar órgãos sob demanda e o desenvolvimento de novas terapias genéticas. A célula continuará sendo foco de inovações que transformarão a medicina e a biotecnologia. É um campo que nos lembra constantemente da complexidade e da beleza da vida em seu nível mais fundamental. Agradecemos imensamente aos nossos especialistas por compartilhar tanto conhecimento conosco. Foi uma conversa esclarecedora e inspiradora. E a você que nos acompanhou, esperamos que tenha gostado de desvendar um pouco sobre o universo das células animais e a sua importância. Até a próxima!